vidas. Nos coloquemos de pé, por favor. Queria que a igreja abrisse, por favor, o texto aqui em 2 Reis, capítulo 4. Quem tiver Bíblia, abra nesse texto, 2 Reis, capítulo 4. Um texto muito lido, muito conhecido. Já é de praxe para a igreja, mas eu quero refrescar talvez algumas verdades, trazer em evidência outras que talvez não seja tão clara para mim e para você. Mas eu quero compartilhar com esse texto com vocês nessa noite. Amém? 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 ao verso 7 apenas. 7 versos para nós estarmos dissecando, analisando, extraindo verdades fundamentais para a nossa caminhada espiritual. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o meu servo, o seu servo está morto. E o Senhor sabe que ele é servo que temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. O verso 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma jarra de azeite. Então Eliseu disse: vai, peça emprestado vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas, muitas vasilhas. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte o que foram ficando cheia. E a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. E quando estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite, pague a sua dívida, você e seus filhos viva da sobra. Mesmo de pé, diante de pé, vamos orar ao Senhor. Olha, Deus, eu me imponho mais uma vez em oração, para dizer que me encontro numa condição de não ter nada a dar a esse povo, a não ser vindo de Ti. É um texto muito lido e pregado em nosso meio, porém a Tua palavra é uma palavra viva, e ela tem a eficácia de um poder sobrenatural de nos trazer verdades para um ouvinte, para a igreja, para as nossas vidas, para o que prega e para que de fato aqueles que estão a ouvir. Seja o Teu nome engrandecido. Fala porque o Teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Poder sentar. Como eu disse e torno a repetir, falar sobre a história do azeite, da provisão de Deus através do ministério de Eliseu na vida daquela viúva, é algo muito batido, é algo muito conhecido entre a igreja, mas não é o fato de um texto ser conhecido, muito pregado, não significa que é muito vivido. E a minha preocupação, mais de que pregar a palavra, é pregar e viver em cima disso. E Deus tratou ao meu coração através de uma frase que eu quero evidenciar nessa noite de forma principal, primordial. Teremos outras verdades, mas quando o Senhor tratou comigo, depois em casa, fecha a porta. Diga, em casa e fecha a porta. O que eu quero dizer para vocês, que tem coisa que tem que ser vivida em casa. Tem dilema que tem que ser compartilhado, sim.
mas tem dilema que precisa estar no seio da intimidade com Deus. Nós vivemos numa época em que a sociedade atual é uma sociedade movida pelo espetáculo, né? Tudo que nós sentimos, nós expomos nas redes sociais. E nós vivemos, como eu disse a vocês, dentro daquela gangorra, né? A gente vê, morre alguém, alguém bota, não bota uma lágrima não, bota 1000 cachoeiras, aí está lá. Aí alguém conta uma piada, com 2 minutos ele diz kkkk. É uma expressão das mais, como é que diz, de polo. Ora está no polo sul, outra está no polo norte. Ora está dizendo kkk, ora está chorando. Nos emojis, né, da vida. E o que eu quero mostrar aqui a vocês, que tem ocasião na minha e na tua vida, que cabe a gente entrar no quarto, em casa, diga em casa, no quarto, e fechar a porta. Mas antes de nós esmiuçarmos essa perspectiva, eu queria trazer breves lições que essa mulher, nessa narrativa, expõe. Primeiramente, a gente vê a complexidade dessa personagem ser mulher. Vocês sabem muito bem a dificuldade da história da mulher ao longo da frente ao homem. E diz o texto básico aqui, olha, no primeiro verso diz, certa mulher, diga comigo, certa mulher. Ou seja, não era uma mulher identificável, não era uma mulher que tinha nome, por sinal, nem o nome aparece, não é isso? Certa mulher, era um número qualquer. Era uma coisa a mais na sociedade. Certa mulher, além de ser mulher, meu amado, além como é que diz, do lado pejorativo, feminino que acompanhava ela, diz que ela era uma viúva. Se você acha a sua dificuldade hoje caótica, se você acha que você está vivendo uma crise da mais aguda, mais endêmica e coisa desse tipo, eu quero dizer que você se espelhe nessa mulher, o quanto ela teve a capacidade de se reconstruir diante dos pés do Senhor. E é justamente, eu quero dizer a você, mulher de Deus, se encontra aqui, e você também, homem de Deus, você que de fato quer ouvir a palavra de Deus e viver em função dessa palavra, que a vida dessa mulher não foi fácil. Primeiramente, por ser mulher, amém? Segunda verdade, por ser viúva, porque a tutela da provisão estava nas mãos do homem. E até hoje, à luz da Escritura, não significa que a mulher não pode ajudar, mas cabe à luz da Escritura a provisão vindo do homem, é isso que a Bíblia diz, amém? De que essa mulher sofria por ser mulher. Amém? Essa mulher sofria muito mais por ser viúva. Mas você pode dizer, pastor, mas ela não era mãe? E na condição de um patriarcado, morrendo o homem, os filhos, principalmente o mais velho, assumia a liderança. Mas além dessa mulher, essa personagem, diga, ser mulher, ser viúva, ela estava endividada. Eu não sei qual de fato é a coisa mais difícil. É ser mulher, é ser viúva, e uma viúva não é rica, mas uma viúva endividada. E a única esperança que ela tinha era aqueles homens, para trazer o quê? Provisão, para dar continuidade ao legado do seu esposo. Mas diz que essa dívida era tão profunda, a ponto do credor querer fazer dos filhos deles escravos. E aí eu faço uma pergunta, se essa é sua dúvida, sua luta, seu enfrentamento, está mais caótico do que dessa mulher? Será que tem alguém aqui entre nós e que está a me ver nessa transmissão, que existe uma situação mais difícil do que essa mulher? Essa personagem estava totalmente cercada por os dilemas mais profundos que poderia viver na vida de um. O quê? Ser mulher, ser viúva. A ponto, porque pensa numa coisa difícil é você viver. Quem gosta de pagar, né? Quem é inadimplente, veaco, não está nem aí. Você vai endividado, você pensa que o cara está cobrando do outro lado. Ele não disse nada, mas só a presença. Não é isso?
E de fato ela estava sendo cobrada. E a cobrança não era assim, vou botar no Serasa. Não. Vou botar no Procon, não. A cobrança era assim, ou você me paga, ou eu levo teus filhos para ser escravo. Você sabe o que é um escravo? Você é o direito da vida daquela pessoa. Se um credor matasse um escravo, o que é que dava? E nada. Porque o escravo detinha o que? A própria vida. O Senhor detinha a própria vida do escravo. Sabe se você está nessas condições? De dívida, de viuvez, de coisa desse tipo. Eu creio que dificilmente vocês estariam. Está. Mas eu quero aqui, de fato, meu amado, reiterar essa verdade. Diga, mulher, ser viúva, endividada e prestes a perder a única herança que ela tinha, que eram os filhos. O verso 1 e 2 diz, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, o seu servo está morto. O Senhor sabe que seu servo temia a Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. É muito difícil a situação calamitosa que passava aquela mulher. E aí, meus amados, a partir daí eu queria ver com vocês mais outras verdades que o texto nos mostra. Amém? Acompanhe comigo os versos seguintes. Os versos 2 diz assim, Eliseu perguntou à mulher, que posso fazer por você? Aí faz uma pergunta interessante, que posso fazer por você? E aí algo que traz um questionamento para mim e para ti, ele diz, que posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Repita, o que é que você tem em casa? Repita novamente, o que é que eu tenho em casa? Alguém pode ter em casa dinheiro, alguém pode ter um bocado de prato sujo, alguém pode ter um filho drogado, alguém pode ter um bocado de dívida, alguém pode ter dos dilemas mais agudos, de depressão, angústia, coisa que só em casa e quem é de casa, e muitas vezes alguém que está em casa não vê. Já observou o lixo que alguém só de casa vê, e aquele que está debaixo do tapete? Tem coisas que eu e você está em casa, que de fato nem as pessoas mais próximas conseguem ver. E aí a pergunta é, o que é que você tem em casa? Eu não sei o que tu tem em casa, eu só sei o que eu tenho na minha casa, irmão Antônio. Eu não sei o que tem na tua vida. Porque a ideia de casa que eu compreendo aqui, não é simplesmente a ideia de habitação. Mas eu atrelo a ideia de casa aqui à intimidade. E aí eu vou a mais. Como está a tua intimidade? Para com o teu esposo, para com o teu filho, para consigo mesmo. Como estão os teus dilemas, as tuas angústias, as tuas frustrações? São coisas que a gente tem que enfrentar. E em dado momento lavar as roupas em casa. Roupas muitas vezes que envolve casal, muitas vezes que envolve filho, que envolve família, mas roupa suja que muitas vezes envolve eu mesmo comigo mesmo. É uma coisa até estranha, né? Mas tem dilema que cabe muitas vezes só eu ali dentro, eu e Deus, e não cabe mais ninguém. Conflitos internos, de casa, diga de casa, do quarto, mas não é de um quarto escancarado, mas de um quarto fechado. Eu sou um indivíduo avesso a isso, mas Deus tratou comigo aqui, nesse texto. Eu sou um indivíduo muito espontâneo, muito público, muito transparente até demais. Só que em dado momento é bom a transparência. Agora em dado momento é necessário eu dizer o quarto. Casa, diga casa, quarto e porta fechada. Nesse quarto, nessa casa, nesse quarto, nessa porta fechada, muitas vezes só cabe você e o Senhor.
Amém? E aí, meus amados, eu quero aqui pensar com vocês, onde ele diz: o que tens em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. O que é que eu tenho a aprender nesse texto? Primeiramente, azeite era algo muito nobre, raro. O azeite era prensado a ponto de soltar aquela gordura, aquele sumo bem raro. Para se ter azeite, tem que ter várias azeitonas num processo, só você vendo. Primeiramente, azeite é algo raro. Outra coisa, azeite, na maioria das vezes, simboliza a unção. Sempre as pessoas que eram ungidas tinham unção. E o que não pode faltar na minha e na tua vida é o azeite do Espírito. Pode faltar dinheiro, pode faltar isso, pode estar sujeito àquilo, como a gente vê todo esse quadro. Mas não faltou uma coisa no quarto daquela mulher, na casa daquela mulher, na intimidade daquela mulher: era o azeite. E aí eu fico perguntando: será se de fato eu posso dizer que na minha vida tem azeite, que na minha casa tem azeite? É mesmo pouco, que no meu quarto tem azeite, que na minha intimidade para com Deus tem azeite? É coisa para se pensar. Amém, amados? Não tem nada senão um pouquinho, uma jarra de azeite, algumas gotinhas de azeite. Além disso, eu posso entender nesse texto que Deus trabalha do nada fazer tudo, ou do pouco fazer muito. Deus não precisa do muito para fazer muito. Deus, querendo do nada, Ele faz tudo. Imagine de quê? Do pouco. Se o Deus que eu estou pregando aqui, Ele, o Senhor soberano, Ele do nada faz tudo, imagine do pouco fazer muito. Por mais que você esteja pouco, Deus diz: eu sou capaz de fazer muito. Agora, o que não pode faltar é o azeite. O que não pode faltar na minha e na tua vida é a certeza que nós não somos, mas que Deus é. O que não pode faltar para a igreja é a ousadia do Espírito, saber que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja, que é a igreja, ela não pode deixar de pensar dentro dessa perspectiva, que o Deus o qual nós pregamos é um Deus que fala, é um Deus de provisão, é um Deus de ação, é um Deus que teve com Israel lá no deserto. A Bíblia deixa bem claro que Deus acompanhava Israel no deserto. A palavra do Senhor diz que Ele acompanhava de manhã. O dia mandava o quê? Uma nuvem. Sabe para que mandava aquela nuvem? Para refrescar. Calor causticante de 40, 50, passando na sombra, 50 graus. Lá o Senhor mandava o quê? Diga a nuvem. E essa nuvem trazia o refrescor do Senhor e guiava o povo no deserto, porque no deserto não tem como você ser guiado. Cadê a árvore? Cadê a montanha? O que é norte, o que é sul, não sei, talvez só se for pelas estrelas. Mas lá estava o Senhor guiando o povo de dia com a nuvem. Ah, pastor, e à noite? À noite de 50 graus, ele baixa para 0 grau. Frio terrível no deserto. Lá estava o Senhor com o quê? Com a coluna de fogo. Eu quero dizer a você que pode vir 4ª onda, 10ª onda, 1000 onda, pode vir o que quebra gente, se morre gente, se muda, o império sobe, desce, mas Deus tem um povo dele no meio do deserto, dizendo: sou eu. A situação dessa mulher não era fácil, a situação do povo de Israel não era fácil, a minha e a tua situação não é fácil. Mas saiba de uma coisa, que o Deus da palavra está dizendo para mim e para você. Eles, o que é que tem em casa? Eles, tua serva, tem praticamente nada, quase nada. Tenho simplesmente algumas gotinhas de azeite. Diga: Senhor, me ajuda, que na minha vida, na minha intimidade, jamais falte o azeite. Digo: o azeite é necessário.
é mais do que necessário. O azeite que de forma simbólica nós podemos dizer que é a unção, a chama do Espírito. É o Espírito que dá vida ao crente. É o Espírito que conduz a igreja. É o Espírito que realmente consegue fazer com que a igreja prossiga até as mansões celestiais. Amém, amados? E aí o que a gente pode ver, meu amado, que não pode faltar azeite, não pode faltar unção. Amém? E aí ele prossegue no verso de número 3, então Eliseu disse, vá, peça emprestado vasilhas de todos os vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Primeiramente, no processo aqui que essa mulher estava vivendo, não faltou azeite, sim, e não pode faltar azeite. Mas uma coisa que eu quero trazer à evidência, que o profeta disse, vá buscar o quê? Vasilhas. O quê? Vazias. Não poucas, mas muitas vasilhas. Agora tome vasilhas. Você não tem vasilhas, mas ele disse, olha, tome-as emprestado. O que eu quero dizer aqui a você, tem época que nós estamos na época de emprestar. E tem época na vida da gente que estamos sujeitos a tomar emprestado. Tem crente que só quer viver na época de emprestar, de dar, de mandar, mas a gente em dado momento, a gente passa pelo processo de dizer, Senhor, eu tenho que tomar emprestado. Eu não sei se tu está no dilema do emprestado. Essa mulher viveu o dilema do emprestado. Ela viveu o dilema do receber. E hoje a cultura que a igreja se prega é a ideia do receber. Enquanto a Bíblia deixa bem claro, mais bem-aventurado é dar. Toda vez quando eu vou dar uma cesta básica a um irmão, o maior sonho é que ele venha ser a última na vida dele. Porque eu quero que aquele crente que está recebendo hoje, ele não receba amanhã. Ele diz que, pastor, eu não quero receber, eu quero doar. Porque é assim. Agora, só que antes de eu doar, eu tenho que aprender a receber. Antes de eu emprestar, eu tenho que aprender a tomar emprestado. Antes de fato eu ganhar, eu tenho que aprender a perder. E muitas vezes só nos ensina, Romário, a ganhar. Só que a vida não é só de ganho. A vida também é também de perdas, decepções. A vida não é só de emprestar, diga, a vida também é de tomar emprestado. Já observar aquele tipo de gente que vive dentro de uma sociedade, de uma igreja, de um lugar que eu não preciso de ninguém. Olha que você não precisa. Será? Cuide bem dos seus vizinhos, porque muitas vezes quando você estiver você nem imaginar uma luta, uma doença, uma situação das maiores, que você nem imagina, aí você vai lá. Já imaginou se essa mulher fosse uma mulher rixosa, uma mulher de confusão com os vizinhos? Onde é que ela ia arrumar tanta vasilha? Diz o texto que ela arrumou muitas, não foi poucas, foi muitas vasilhas. Sabe por que de fato ela tomou emprestado? Porque talvez na época da bonança ela emprestou a muitos. Sabia disso? É isso que Deus me faz ver nesse texto. Ela só recebeu emprestado porque talvez quando o esposo estava vivo, talvez era a época das vacas gordas. Eu não sei se está na época de emprestar ou tomar emprestado, mas analise muito bem, Deus está tratando comigo e contigo nesta noite. Onde ele diz assim, olha, vá, peça emprestado vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, diga vasilhas vazias. Por que é vazia? Porque Deus diz, vou eu encher. E Deus quando manda a gente dizer, olha, vá lá, traga vasilhas. E muitas, não são poucas, porque sou eu o Deus da provisão. Sou eu Deus que do pouco faço muito, sou eu Deus que do nada faço tudo. A grandiosidade desse Deus é profundo. Ele deixa bem claro, olha, e aí meus amados, vá, tome dos seus vizinhos muitas vasilhas emprestadas. A verdade do verso 4 diz, depois entrou na casa, fechou a porta. Diga, entrou na casa e fechou a porta.
eu entendo que essa mulher foi um ambiente mais íntimo da casa. Ela não fez para alguém ver. Faça as coisas não para o povo ver. Amém? Porque tem hora que Deus diz assim, ó, fecha a porta, se esconda. Lembra que o Senhor disse como é que diz? A Elias, esconde-te no Querite, fica no Querite, vai para o Querite, dispõe-te, não se apresenta a Acaba agora, retira-te para o Querite. Muitas vezes Deus diz, se esconde dos holofotes, fica em casa, fecha a porta, na intimidade Deus faz um milagre. E o que eu quero entusiasmar você nessa noite é você buscar a casa, a intimidade, o fechar das portas e contar para Deus, dizer, Deus é assim. Olha assim como está as vazias. Olha como está a minha situação, semelhante a essa viúva. Olha, Senhor, como está a minha situação, a ponto de prestes a perder a minha única herança, os filhos. Eu não sei se você está aí a perder filho, mas quantas vezes está a perder a única esperança? O desânimo tomando conta, a depressão batendo, a angústia, estou perdido. Eu quero dizer uma coisa aqui a você, ainda há esperança. Aquele texto que diz lá, né? Ao cheiro das águas, o Senhor haverá de fazer um milagre. E aí eu caminho para o final, meu amado, vendo que a palavra do Senhor deixa bem claro acerca disso. O milagre de Deus acontece na vida de muitos, quando de fato nós vivemos intimidade para com Ele. Por isso que lá em Mateus 6,6 diz, ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto há de te recompensar. Existe oração pública? Existe. Mas o que Deus nos entusiasma nesta noite, a vivermos intimidade. E intimidade com Deus não se encontra na Praça Zé Américo. Intimidade com o Senhor não se encontra nesse púlpito. Intimidade com o Senhor não se encontra meramente no culto público. Intimidade para com o Senhor, diga, se encontra em casa. Amém? No quarto e com a porta fechada. Dá para entender a mensagem? É necessário estarmos em casa, mas mais do que restrito em casa, intimidade, choro para com o Senhor. Choro que só vai caber você e o Senhor. Estreito que só vai caber você e o Senhor. E você vai dizer em secreto ao Senhor. E Deus que está em secreto, diz a sua palavra, Ele há de te recompensar. Não conte o teu segredo para ninguém. Não conte o teu choro para ninguém. Conte o teu choro para aquele que pode resolver. Amém? A mulher contou para o homem de Deus, disse, homem de Deus, eu estou assim, dessa forma. O que é que eu posso fazer? O que tem em casa? Tem isso, a partir daqui. Vai lá, põe no Facebook. Tem crente que ora mais no Facebook do que em casa. Já observou? Não, mas não é para orar em Facebook, não. WhatsApp, não sei o quê. Não, é no quarto. Diga, na intimidade para com Deus. Dá para entender isso? É em casa. É no fechar da porta que acontece o milagre. Mas diga, o milagre há de acontecer na minha intimidade para com Deus. Você pode aplaudir o que merece glória, que verdadeiramente merece honra e louvor. Amém? Se coloque de pé, por favor. Queria que Marlene, por favor, cantasse aquele louvor. Marlene, que tu cantasse essa semana. Amém? Eu queria que Léo dedilasse aqui uma melodia, enquanto eu queria que você fechasse seus olhos. E a pergunta é essa, o que você tem em casa? E as suas vasilhas estão vazias? Mas a minha oração é que Deus traga enchimento.
Amém? Mas mais do que encher o teu guarda-roupa de uma roupa nova, final de ano, mais do que encher um sapateiro para um sapato, lembrando que mulher nunca se satisfaz com a quantidade de sapato, né? Mas mesmo assim o Senhor manda provisão. Mas eu quero dizer a vocês, mais do que sapato, de que comida numa despensa, a minha oração é que haja unção, que haja o enchimento do Espírito na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus me chamou e te chamou, não para ser poço, mas para sermos o quê? Fonte. Não é uma fonte, ela é algo que jorra, é algo vivo, é algo que se explode, a ponto de que nada detém uma fonte. A força da fonte, a fonte tem vida, é uma água em movimento, não é uma água parada. E Deus diz para ti nesta noite: eu te chamei para ser fonte. Sabe por quê? Porque tem muitas vidas sedentas por aí. Se você acha que sua luta é difícil, tem muitas viúvas por aí. Tem muitos que estão perdendo seus filhos. Para quê, pastor? Para a boca de fumo, para o suicídio, para a angústia, para a depressão. Nós vivemos numa geração em que as pessoas estão se acabando e nós estamos chorando as nossas próprias dores. E precisamos chorar o choro de muitos. Eu não sei como Deus te fez entrar aqui, mas Deus te trouxe, me trouxe para dizer isso. Fecha a porta. Deus me chama, Deus te chama, Deus te convida. Eu quero dizer, Deus te convoca a ter intimidade com Ele. Amém? E mesmo que a situação seja de viuvez, de perda, você já observou o que traz uma perda de um esposo? A eminente desgraça de teus filhos escravos. Mas essa mulher fez o quê? Essa mulher tinha algo que você tem que ter. É o azeite. Tinha pouco, mas tinha. Digo, o azeite não pode faltar. E esse azeite é o Espírito de Deus na minha vida. Espírito do Deus vivo, Tu estás entre nós nessa noite. Espírito do Deus vivo, que Tu esteja moendo as nossas vidas, trazendo limpeza, trazendo restauração, trazendo mudança, e que verdadeiramente não sejamos crentes de espetáculo, mas que sejamos crentes muito mais na intimidade para contigo, no lar, no quarto, na porta fechada, de que está nos holofotes desse mundo. Precisamos verdadeiramente de Ti, precisamos verdadeiramente do Teu toque, precisamos verdadeiramente do encher do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, esta hora nos faz instrumentos para nós hoje, Senhor, tomarmos emprestado, mas amanhã voltarmos a emprestar. Não só receber, mas compartilhar aquilo que nós temos recebido, em nome de Jesus. Amém? Você recebeu de Deus? Quem recebeu? Sabe qual é a sua obrigação? Sabe qual é a sua obrigação? Pegar o que tu recebeu, procurar saber que alguém que não veio, procura dizer: olha, você precisa ouvir essa palavra. Amém? Você está desanimado e vai sair animado, reanimado. Você vai dizer: tem alguém depressivo, tem alguém angustiado, tem alguém que está prestes a tirar a própria vida. Mas Deus é um Deus de restauração. Que a bênção do Deus eterno venha sobre tua vida. Amém? Poder sentar, meus queridos.